Capítulo 39, onde o cativo conta sua vida e seus sucessos. Num lugar das montanhas de Leão teve origem a minha linhagem, com quem foi mais agradecida e liberal a natureza que a fortuna. E apesar do acanhamento daqueles povoados, mesmo assim, granjeara meu pai fama de rico, e o seria verdadeiramente se desse ao trabalho de conservar sua fazenda, como se dava ao de malbaratá-la. Essa sua condição de liberal e gastador provinha do fato de ter sido soldado nos anos da juventude, pois o quartel é uma escola onde o mesquinho se faz generoso e o generoso pródigo. E, se existem soldados miseráveis, são como monstros, que raras vezes se veem. Ultrapassava meu pai os limites da liberalidade e entrava pelo terreno da prodigalidade. Coisa de nenhum proveito para o homem casado, tendo filhos que lhe hão de suceder no nome e no ser. Filhos tinha os 3, todos varões e em idade de escolher o seu próprio rumo. Vendo meu pai que, como costumava dizer, não era capaz de dominar seu temperamento, quis privar-se do instrumento e causa que o tornara gastador e dadivoso. Privou-se da sua fazenda, sem a qual o próprio Alexandre iria parecer um miserável. Assim, certo dia, chamando-nos os 3 filhos, a sós com ele em seu quarto, nos dirigiu umas palavras semelhantes às que agora vos direi. Filhos, para dizer que vos quero bem, basta lembrar que sois meus filhos, e para dar a entender que vos quero mal, basta saberdes que não tenho mãos em mim, no que tocar e conservar a vossa fazenda. E para que vejais, daqui por diante, que vos quero como pai, e não pretendo destruir-vos como padrasto, quero tomar uma certa providência, acerca da qual há muitos dias tenho meditado com madura reflexão. Já estais em idade de tomar estado, ou de, pelo menos, escolher profissão tal que um dia vos traga honra e proveito. Portanto, decidi dividir os meus bens em 4 partes, 3 das quais vos darei, cabendo a cada um o que lhe tocar. Aí nada mais do que isso. Quanto a mim, ficarei com a parte restante, para viver e sustentar-me pelo tempo em que o céu for servido de me conservar com vida. Mas queria que, depois de haver cada qual recebido a parcela que lhe toca, seguisse um dos caminhos que indicarei. Há em nossa Espanha um refrão, a meu ver muito verdadeiro, como aliás o são todos, por constituírem sentenças breves tiradas da longa e sábia experiência. E este ao qual me refiro assim diz: igreja ou mar, ou casa real, como se mais claramente dissesse: quem quiser ter valia e ser rico, ingresse na igreja ou navegue, exercitando a arte do comércio, ou passe a servir os reis em seus palácios, pois também soe dizer-se: mais vale migalha de rei que mercê de senhor. Digo isso porque quero, e é minha vontade, que um de vós seguisse as letras, o outro o comércio e o outro servisse o rei na guerra, já que é difícil conseguir-se um emprego no palácio. E mesmo não dando à guerra muitas riquezas, costuma dar muito valor e muita fama. Dentro de 8 dias vos darei toda a vossa parte em dinheiro, sem vos fraudar sequer um ardite, como vereis na ocasião. Dizei-me agora se quereis seguir o meu parecer e conselho quanto ao que vos propus. Voltando-se para mim, mandou que eu respondesse primeiro, por ser o mais velho. Disse-lhe que não se desfizesse da fazenda, mas que gastasse tudo o que lhe aprovesse, pois éramos moços e capazes de ganhar nossa vida. Porém, como ele insistiu, acabei por concordar em cumprir a sua vontade, e que a minha era a de seguir a profissão das armas, com ela servindo a Deus e ao rei. O segundo irmão, depois dos mesmos oferecimentos, escolheu navegar para as Índias, levando empregada a quantia que lhe coubesse. O mais novo, que era, a meu ver, o mais sensato, disse que queria seguir a igreja ou terminar os estudos que iniciara em Salamanca. Assim que chegamos ao fim desse acordo, tendo cada qual escolhido a sua profissão, meu pai nos abraçou a todos e, com brevidade que prometera, executou tudo aquilo que nos havia dito. Deu a cada um de nós a sua parte que, se bem me lembro,
montava em 3.000 ducados em dinheiro, porque um tio nosso comprou toda a fazenda e a pagou em dinheiro de contado, para que tudo aquilo não saísse do tronco da família. No mesmo dia, nos despedimos os três do nosso bom pai. Entretanto, parecendo-me que seria uma desumanidade para com ele deixar que envelhecesse disposto de tão minguado cabedal, dei-lhe 2.000 dos meus 3.000 ducados, porquanto a mim me bastava o restante para me aprovisionar do que seria necessário a um soldado. Movidos pelo meu exemplo, meus 2 irmãos também lhe deram cada qual 1.000 ducados, de modo que meu pai lhe sobraram 4.000 em dinheiro, isso sem falar nos mais de 3.000 que, parece, valia a parte da fazenda que lhe coube, e que ele não quis vender, preferindo conservá-la como bem de raiz. Por fim, despedimo-nos dele e do tio do qual já falei, não sem muito sentimento e muitas lágrimas de todos, comprometendo-nos a lhes dar a saber, todas as vezes que nos fosse possível, dos nossos sucessos, prósperos ou adversos. Feita essa promessa, ele nos abraçou e nos deu sua bênção, depois do que partiu, um para Salamanca, outro para Sevilha e eu para Alicante, onde me informaram que havia uma nau genovesa embarcando um carregamento de lã para Gênova. Vai fazer agora 22 anos que saí de casa de meu pai, e durante todo esse tempo, posto que lhe haja escrito algumas cartas. Nunca mais tive notícia alguma, fosse dele, fosse dos meus irmãos. Quanto ao que se passou comigo no transcurso desses anos, vou-lo relatarei agora, em breves palavras. Embarquei em Alicante, cheguei a Gênova, depois de próspera viagem. Dali segui para Milão, onde me municiei de armas e de algumas galas de soldado. Em seguida, fui sentar praça no Piemonte. Estando a caminho de Alessandria della Paglia, fui informado de que o grão-duque de Alba passava para Flandes. Mudando meus planos, parti com ele, servi-o nas jornadas que fez, presenciei a morte dos condes de Haguenau e Ornos. E, ao cabo de algum tempo de haver chegado a Flandes, alcançou-nos a notícia da liga que Sua Santidade, o Papa Pio V, de feliz memória, havia feito com Veneza e com a Espanha contra o inimigo comum, que é o turco, o qual, naquele mesmo tempo, havia conquistado, com a sua armada, a famosa ilha de Chipre, até então sob o domínio dos venezianos. Lamentável e desditosa perda. Tinha-se como certo que ia ser general dessa liga o sereníssimo Dom João d'Áustria, irmão natural do nosso bom rei Dom Felipe. Divulgou-se o enorme aparato de guerra que se fazia. Tudo isso me incitou e animou a querer ver-me na jornada que se preparava. Embora eu suspeitasse e tivesse promessas quase certas de que, na primeira ocasião que se oferecesse, seria promovido a capitão, resolvi largar de mão tudo aquilo e voltar à Itália, como o fiz. Quis minha boa fortuna que o senhor Dom João d'Áustria tivesse acabado de chegar a Gênova, preparando-se para dirigir-se a Nápoles, onde iria juntar-se com a armada de Veneza, como depois o fez em Messina. Digo, enfim, que me achei naquela felicíssima jornada já, feito capitão de infantaria, a cujo honroso cargo me levou mais a minha boa sorte do que o meu merecimento. Naquele dia tão ditoso para a cristandade, porque nele se libertaram todas as nações do erro em que incorriam, crendo que os turcos seriam invencíveis no mar. Naquele dia, repito, em que se desfizeram o orgulho e a soberba otomana dentre tantos soldados venturosos que ali havia, porque mais ventura tiveram os cristãos que ali morreram do que os vitoriosos que sobreviveram. Só eu fui infeliz, pois, em lugar do prêmio que me caberia, se fosse no tempo dos romanos, de alguma coroa naval. Me vi, naquela noite que se seguiu a tão famoso dia, com cadeias nos pés e algemas nas mãos. O caso foi o seguinte: tendo o Chali, rei de Argel, atrevido e venturoso corsário, atacado e derrotado a Nau,
capitânia de Malta, na qual só 3 cavaleiros ficaram vivos, e mesmo estes mal feridos, acudiu a socorrê-la a capitânia de Juan Andrea, na qual se achava eu com a minha companhia. E, fazendo o que me cumpria em semelhante ocasião, saltei na galera inimiga, a qual, desviando-se da nossa que a tinha atacado, impediu que os meus soldados me acompanhassem. Dessa maneira, me vi sozinho entre inimigos, aos quais não pude resistir, por serem numerosos. Por fim me rendi, cheio de feridas. E como, senhores, por certo já tereis ouvido dizer que o Xali se salvou com toda a sua esquadra, podeis deduzir que fiquei cativa em seu poder. O único triste que entre tantos alegres e o único cativo entre tantos livres, uma vez que 15.000 cristãos alcançaram naquele dia a desejada liberdade. Eles que já então viviam acorrentados aos remos da armada turca. Levaram-me a Constantinopla, onde o grão-turco Selim promoveu o meu captor a general do Mor, por haver ele cumprido seu dever na batalha, levando-lhe como prova do seu valor o estandarte da Ordem de Malta. Achei-me, no ano seguinte, que foi o de 72, em Navarino, sempre navegando na capitânia dos 3 faróis. Vi e notei a ocasião que ali se perdeu de não colher no porto toda a armada turca, pois, em sua totalidade, os marinheiros e jazíraros que nela vinham tinham como coisa certa que iam ser atacados dentro do mesmo porto, tendo chegado até a preparar as roupas e babuchas, que são os seus sapatos, para fugirem logo por terra, sem esperar resistir, tão grande era o medo que passaram a ter de nossa armada. Porém, o céu dispôs de outra maneira, não por culpa ou descuido do general que nos comandava, mas pelos pecados da cristandade, e porque Deus quer e permite que tenhamos sempre verdugos que nos castiguem. Com efeito, o Xali se recolheu a Módon, que é uma ilha situada defronte a Navarino, e, deixando gente em terra, fortificou a entrada do porto e ali ficou quieto, até que o senhor Dom João se foi embora. Nesta viagem tomou a galera denominada La Presa, de quem era capitão um filho daquele famoso corsário Barba Roxa. Aprisionou a nau, capitânia de Nápoles, chamada La Loba, dirigida por aquele raio da guerra pelo pai dos soldados, por aquele venturoso e invicto capitão Dom Álvaro de Bazan, Marquês de Santa Cruz. E não posso deixar de relatar o que sucedeu quando, do aprisionamento da galera, La Presa. Tão cruel era o filho de Barba Roxa e tratava tão mal os cativos que tão logo seus remadores viram aproximar-se a galera La Loba, soltaram os remos a um só tempo, agarraram o capitão, que estava sobre o madeiro da porta ordenando aos gritos que vogassem ligeiros e, passando-o de banco em banco, da popa até a proa, lhe deram tantas dentadas que, quando seu corpo passou pelo mastro maior, sua alma já havia chegado ao inferno. Tal a crueldade, como disse, com que tratava os homens e o ódio que estes lhe votavam. Voltamos a Constantinopla e, no ano seguinte, que foi o de 73, se soube ali que o senhor Dom João havia tomado Tunis, tirando-o do domínio turco e entregando a coroa do reino ao Muley Ramé, desfazendo assim as esperanças que tinha o Muley Ramida de voltar a reinar naquela cidade. Ele que foi o mouro mais cruel e mais valente que houve no mundo. O grão-turco sentiu muito essa perda e, empregando a sagacidade própria de todos os da sua casa, fez a paz com os venezianos, que a desejavam muito mais do que ele. No ano seguinte, o de 74, ele atacou a fortaleza de La Goleta e o forte que, perto de Tunis, o senhor Dom João havia deixado meio construído. Em todos esses transes, continuava eu no remo, sem esperança alguma de liberdade. Pelo menos não esperava obtê-la por resgate, porque estava resolvido a não dar notícia de minha desgraça a meu pai. No final, perdeu-se La Goleta e perdeu-se o forte, praças contra as quais investiram mais de 75.000 milicianos turcos
e mais de 400 mil mouros e árabes de toda a África. Estando esse enorme número de gente tão bem provida de munições e petrechos de guerra, e contando com tantos sapadores que, com as mãos e apunhados de terra, poderiam cobrir Lagoleta e o forte. Perdeu-se primeiro Lagoleta, tida até então por inexpugável, e não se perdeu por culpa dos seus defensores, que em sua defesa fizeram tudo aquilo que deviam e podiam, mas porque a experiência mostrou com que facilidade se podiam levantar barricadas naquela areia deserta, pois ali se achava água a 2 palmos, mas os turcos não acharam senão a 2 varas. Assim, com muitos sacos de areia, ergueram eles barricadas tão altas que sobrepujavam as muralhas dos defensores, e dali atiravam neles a cavaleiro, de modo que ninguém podia ficar parado, nem auxiliar a defesa. Foi opinião geral que não deviam ter se encerrado os nossos em Lagoleta, mas esperar no campo o desembarque. Os que isso fizeram, porém, e no forte havia apenas 7.000 soldados, como poderiam tão poucos guerreiros, por mais esforçados que fossem, sair em campo e enfrentar, em pé de igualdade, um tão grande número de inimigos? E como é possível deixar de perder-se uma força que não recebe socorro, mormente quando a cercam inimigos numerosos e obstinados na sua própria terra? A muitos pareceu, e a mim também, que o céu fez à Espanha particular graça e mercê, permitindo que se assolasse aquela oficina e capa de maldades, aquele sorvedouro, aquela esponja, aquela traça de infinidade de dinheiro que, sem nenhum proveito, ali se gastava, sem servir para outra coisa que não fosse preservar a felicíssima lembrança do invictíssimo Carlos V, que foi quem a ganhou, como se fosse preciso que a sustentassem aquelas pedras para fazê-la eterna, como é e será. Perdeu-se também o forte, mas o foram ganhando os turcos palmo a palmo, porque os soldados que o defendiam pelejaram tão valorosamente e denodadamente que o número de inimigos por eles mortos passou de 25.000 em 22 assaltos gerais que lhe fizeram. Dos 300 prisioneiros feitos, nenhum estava inteiro e sadio, sinal certo e claro do seu esforço e valor, e do excelente modo como defenderam e guardaram as suas praças. Rendeu-se por capitulação um pequeno forte ou torre que guarnecia o meio do açude, o qual estava a cargo de Dom Juan Zanogueira, cavaleiro valenciano e famoso soldado. Aprisionaram Dom Pedro Puertocarrero, general de Lagoleta, que fez o que lhe foi possível para defender sua fortaleza. E tanto sentiu o tê-lo perdido que morreu de pesar o caminho de Constantinopla, aonde o levaram cativo. Prenderam também o general do forte, que se chamava Gabriel Cervelon, cavaleiro milanês, grande engenheiro e valentíssimo soldado. Nessas 2 fortalezas morreram muitas pessoas de nomeada, dentre as quais Pegano Dória, cavaleiro da Ordem de São João, de caráter generoso, como mostrou a suma liberalidade com que tratou seu irmão, o famoso Giovanni Andrea Doria. E o que mais lastimável tornou a sua morte foi ter morrido nas mãos de uns árabes, nos quais confiou, ao ver perdido o forte, pois eles se ofereceram para levá-lo vestido de mouro a Tabarca, que é um pequeno posto fiscal mantido naquelas ribeiras pelos genoveses que se exercitam na pesca do coral. Pois esses árabes lhe cortaram a cabeça e a levaram ao general da armada turca, que, com eles, agiu em conformidade com o nosso refrão castelhano que diz: ainda que cause prazer a traição, o traidor causa aversão. Assim, disse que o general mandou enforcar os que lhe haviam trazido o presente, porque não o tinham trazido vivo. Entre os cristãos que se perderam no forte, havia um chamado Dom Pedro de Aguilar, natural de não sei que lugar da Andaluzia, e que tinha sido alferes no forte, soldado de grande valor e raro entendimento, especialmente na arte da poesia, em que era possuidor de excepcional habilidade. Cito-o porque eu trouxe a sorte à minha galera e ao meu banco, tornando-nos ambos escravos do mesmo patrão.
E antes que partíssemos daquele porto, fez esse cavalheiro 2 sonetos à maneira de epitáfios, um à Lagoleta e outro ao Forte. Posso até recitá-los, porque os sei de cor, e creio que causarão antes prazer em fato. No instante em que o cativo mencionou o nome de Dom Pedro de Aguilar, Dom Fernando e seus camaradas se entreolharam e trancaram um olhar. E quando os outros se referiu aos sonetos, interrompeu um deles, dizendo: Antes que vossa mercê passe adiante, peço-lhe que me diga o que é feito desse Dom Pedro de Aguilar que acaba de mencionar. O que sei, respondeu o cativo, é que, ao cabo de 2 anos que esteve em Constantinopla, fugiu em trajo de albanês com um espião grego, e não sei se chegou a alcançar a liberdade. Embora creia que sim, porque dali a 1 ano vi o grego em Constantinopla, mas não pude perguntar-lhe qual o resultado da viagem. Pois ele a alcançou, replicou o cavalheiro. Posso dizê-lo, porque esse Dom Pedro é meu irmão e vive agora em nossa terra, com saúde, rico, casado e com 3 filhos. Graças sejam dadas a Deus, disse o cativo, pelas tantas mercês que lhe concedeu, porque a mim parece não haver na terra satisfação que se iguale a de alcançar a liberdade perdida. Digo-vos ainda, continuou o cavalheiro, que sei de cor os sonetos que meu irmão compôs. Pois recite-os então, vossa mercê, pediu o cativo. Por certo, há de fazê-lo bem melhor do que eu. Com prazer, respondeu o cavalheiro. O de Lagoleta era assim.